Olha, a Justiça do Piauí conseguiu reduzir significativamente o tempo de tramitação de ações penais de competência do júri. Essa agilidade representa um avanço e resolução mais rápida de casos envolvendo crimes contra a vida. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, Ulisses Gonçalves. Desejamos um bom dia e saber do senhor, essa redução representa o quê e reduziu em quanto? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Nós iniciamos a atual gestão da mesa diretora do tribunal, com o tempo médio de tramitação das ações do júri, especificamente, em aproximadamente 3.300 dias. Isso representa que uma ação penal ali, uma questão relacionada a assassinato de pessoas, era quase 9 anos para se ter uma resolução. Mais de 9 anos para ter uma resolução. Isso a gente vai levando em conta o tempo médio, porque havia ações que duravam 15, 20 anos, né? Nesses 6 meses, nós envidamos todos os esforços, otimizando os recursos que tínhamos e conseguimos reduzir. Atualmente, ela está em 1.988 dias. Isso representa? 5 anos. Foram 4 anos. Quase pela metade. Então. Quase pela metade. Hoje, a população espera menos tempo para o julgamento do crime mais grave que a atinge, né? Que é o crime contra a vida. O que mudou, doutor Ulisses? Mudou que o Tribunal de Justiça ele percebeu que a velha fórmula de investir, de só gastar dinheiro, ela não era suficiente. E que a gente tinha recurso suficiente e trabalhando com o que tínhamos, apenas gerindo melhor aquilo que a gente já tinha, os resultados eram melhores. A gente está falando de quê? Rotinas? A gente está falando de rotinas, estabelecimento de metas, acompanhamento próximo das unidades, detecção daquilo que faltava para o magistrado julgar, para fazer com que o tempo médio caísse. Hoje o tribunal investe muito na cobrança do julgamento dos processos mais antigos, aqueles que ficavam represados ali no acervo e não eram enfrentados. Enfrentava-se muito os mais novos, para dar uma vazão mais rápida daquilo que acabava de entrar. Então, com a cobrança do julgamento desses processos mais antigos, o tempo médio ele foi se reduzindo. E para isso, bastou que a gente estabelecesse essas metas, que a gente cobrasse o cumprimento delas, que a gente fizesse com que o servidor trabalhasse de forma mais otimizada, trabalhasse melhor. São estabelecidos agora números em relação a movimentações que se espera de cada servidor, de cada vara? Como é que isso está sendo estabelecido? Sim, o magistrado ele já tinha suas metas a cumprir, então era mais fácil a gente acompanhar o trabalho do magistrado e dele cobrar, e efetivamente a cobrança ela recrudesceu agora nessa gestão. Mas para você ter uma ideia, o servidor do Poder Judiciário, nesse ano, quem trabalhava presencialmente não tinha uma meta a cumprir, não existia meta de movimentações para esse servidor. E hoje nós já temos essas metas estabelecidas, cada unidade. O tribunal faz o cálculo das metas de cada unidade e cobra do servidor que ele faça aquela quantidade de movimentações. E aí o servidor, além de ter um norte para trabalhar, ele tem aquele trabalho dele otimizado, ele é cobrado por isso. Qual é o tempo ideal que se espera alcançar? Eu não posso dizer que existe um tempo ideal. O ideal é que a sociedade ela tenha a justiça de imediato, né? Que quando ela sofre aquela afronta, quando um crime é cometido, aquilo já seja julgado logo. Existe a razoável duração do processo, que é um princípio constitucional e que deve dar também ensejo à ampla defesa, o contraditório, porque nem todo mundo que é acusado de um crime ele é culpado. E existem questões particulares, né, de processo para processo também. Sim, tem situações que são específicas. E eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui também de reconhecer o esforço que é envidado pelos outros atores da justiça, que tem contribuído muito. Um dos enfoques que nos ajudou a atingir essas metas foram os esforços concentrados, os mutirões. E para isso nós contamos com o apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública, das polícias, para além dos magistrados que concentraram seus esforços e dos servidores também do Poder Judiciário. Os mutirões vão continuar considerando esse resultado apresentado? Estão continuando, nós estamos ainda numa outra etapa dos mutirões das ações penais comuns, para reduzir também o tempo médio delas e fornecer um julgamento mais célere para a sociedade. E os do júri também continuam na última semana de junho, então as sessões do Tribunal do Júri. Isso vai implicar também numa redução ainda maior. Eu tenho certeza que se tiver outra oportunidade de estar aqui, quando vier, o tempo vai estar menor ainda. Bom, qual é o reflexo que se espera e que se causa na sociedade com um anúncio como esse da redução do tempo de resolução de um crime que envolve uma dor? É um crime diferente, né? O crime contra a vida. O nosso objetivo é inicialmente resgatar ainda mais a confiança que a população deve ter no Poder Judiciário, estabelecer uma sensação de segurança jurídica
e também estabelecer uma sensação de que as pessoas elas não vão ficar impunes se eventualmente cogitarem a prática de um delito, né? É necessário que a gente tenha essa percepção da prevenção que a pena incute nas pessoas. Então, se alguém eventualmente tem aquele rompante para praticar um crime, ele percebe, não, eu vou ser punido, e vou ser punido num tempo que não é tão grande. Então, aquilo ali já desestimula a pessoa a atingir a sociedade de forma tão cruel. Ataca de forma muito firme a chamada sensação de impunidade. Doutor Ulisses, muito obrigado pelas informações que o senhor trouxe à notícia da manhã. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Ótimo dia.